Alô, cidadão, sou o professor Rufino. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento desordenado das cidades. Estamos aqui em Juiz de Fora e vamos falar sobre o crescimento desordenado dessa cidade. As cidades, sobretudo a partir da década de 50, com a industrialização, ocorreu um ciclo migratório, em que o trabalhador rural veio para as cidades procurar novas chances, novas oportunidades de emprego. As cidades, como estavam planejadas ou mal planejadas para receber esse número de pessoas que promoveu o crescimento habitacional, populacional, sobretudo gerou problemas muito grandes na infraestrutura, no serviço de infraestrutura da cidade. Os serviços públicos de água, luz, esgoto, a questão das vias públicas, das ruas, das avenidas. As cidades não foram planejadas para esse crescimento, esse boom que começou a acontecer a partir das décadas 60, 70 e 80. As cidades, elas foram mal planejadas e propiciou que as pessoas que tinham uma melhor situação financeira ocupavam as áreas mais nobres da cidade. As pessoas que não tinham recursos econômicos, elas procuravam ocupar, sobretudo, as áreas de risco, as áreas das encostas, proximidade de mangues, proximidade dos rios, áreas que são muito propícias aos desastres naturais, inundação. As cidades, as vias, sobretudo com o crescimento, o desenvolvimento industrial e a melhoria na condição de vida das pessoas, as cidades elas foram feitas para o carro. A cidade não foi feita para convivência entre pessoas. Então, as cidades, como sendo mal planejadas, as atividades comerciais, surgiram os shoppings a partir da década de 90, e esses shoppings são grandes geradores de trânsito. E, sendo mal planejada, o horário de pico não comporta tanto carro nem em vias já esgotadas. O mau planejamento, a preocupação com o desenvolvimento sustentável da cidade é um capítulo à parte que a Constituição trouxe um importante instrumento de planejamento, que é o plano diretor. O plano diretor são diretrizes que visam equilibrar o equilíbrio dos recursos naturais presentes na cidade, como a água, os espaços verdes, os mananciais, as áreas de abastecimento, as florestas, os espaços verdes da cidade, a proteção desses espaços, desses recursos naturais, com o desenvolvimento através do instrumento de planejamento. É importante que se tenha uma discussão com a sociedade. Afinal, a cidade é para todos, e a cidade sendo de todos, é necessária a participação da sociedade nas conferências da cidade. O Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, veio para estabelecer esses parâmetros de planejamento, os instrumentos necessários para a ocupação ordenada dos espaços públicos. Recentemente, a gente percebe claramente, em relação ao déficit habitacional, os projetos Minha Casa Minha Vida, eles são localizados muito distante do trabalho, nas áreas do subúrbios, áreas que não têm qualquer infraestrutura, gerando aí um polo de violência. E as cidades onde o espaço imobiliário
é o espaço que vem valorizando a cada momento, surgem os grandes espigões, as grandes torres residenciais. As grandes torres ao lado do shopping center são empreendimentos que geram volume de trânsito já não adequado para as vias públicas hoje da cidade. Então as pessoas passam a ter menos contato com a natureza, porque os espigões, porque as torres residenciais, elas ocupam os espaços estéticos, o panorama da cidade e também a infraestrutura das cidades que são da década de 50, 60, os serviços de tratamento de esgoto, distribuição de água, o serviço público de distribuição de energia, não são instrumentos que sofreram investimento para se adequar às novas torres residenciais. Imagina uma torre residencial com 1000 apartamentos em uma área que já tem um trânsito intenso, e que já tem uma infraestrutura toda já com a demanda superatendida, com a demanda subdimensionada. São problemas hoje que chegam a resultar num verdadeiro caos urbano, gerador de grande estresse urbano, que são as doenças geradas pelo dia a dia das pessoas na cidade. A qualidade de vida das pessoas na cidade caiu e vem caindo assustadoramente. Observamos o crescimento desordenado da cidade de Juiz de Fora. O centro da cidade fica no vale, na área mais nobre da cidade. A cidade vai sendo ocupada nas encostas, sobretudo a classe média e favorecida vão ocupando as encostas e diminuindo as áreas que deveriam ser preservadas. As áreas verdes vão afastando cada vez mais e a ocupação das encostas geram áreas de desastre natural, sobretudo por conta de ocorrer áreas de deslizamento, áreas que deveriam ser protegidas e são ocupadas de forma desordenada. Esse é o crescimento desordenado de uma cidade de porte médio, sem qualquer tipo de planejamento urbano. O planejamento urbano deve ser direcionado pelo plano diretor. O plano diretor é um instrumento do direito urbanístico muito importante a ser utilizado pelo planejamento da cidade. O planejamento da cidade deve ser um observatório urbano, onde a participação do cidadão da sociedade deve ser importantíssima. O cidadão que mora na cidade, ele deve ser consultado. Percebam o tamanho dos arranha-céus, o tamanho dos prédios. Isso quer dizer, principalmente agora com as torres residenciais, o serviço público de infraestrutura, de água, luz, tratamento de esgoto da década de 50 não suporta essas torres residenciais. Essas torres residenciais, que podem aí ter 400, 500, não existe um estudo de impacto de vizinhança. Essa falta de planejamento, a falta de implementação do estudo de impacto de vizinhança gera um volume de trânsito insustentável para as vias públicas, gerando aí doenças crônicas, o estresse urbano, dos grandes engarrafamentos. As pessoas, elas diminuem a sua qualidade de vida e causam esse verdadeiro caos urbano, esse estresse urbano, essa doença tão comum nos grandes espaços, nas grandes cidades. Cidadão,
Acho que esse tema, crescimento planejado da cidade, é muito importante. Precisamos da sua participação, escolhendo novos temas que afetam as cidades, que afetam o cidadão. Dê o seu like, dê a sua sugestão sobre outros temas ligados à cidade. Estamos prontos para respondê-lo. Saudações ecológicas.